Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bike no Topo e hoje nós vamos comentar aqui um pouco do que rolou, né, na Copa do Mundo de Mountain Bike. Hoje aconteceu a quarta etapa da Copa do Mundo, né, lá em Val di Sole, na Itália. Aqui tá os atletas alinhados para o Short Track, como eu sempre digo, é aquela prova mais curta, com duração de mais ou menos 20 minutos ali, beleza? Vamos dar uma retornada aqui pra gente ver. Tava chovendo aqui na hora, né, da corrida, teve uma chuvinha, então o percurso tava bem escorregadio. Não tava aquele lamaçal muito intenso, mas estava realmente molhado aí o percurso, né? Aqui o Nino Schurter se alinhando, é o melhor de todos os tempos aí, que inclusive teve uma performance muito legal hoje no Short Track. Ele que não é especialista em Short Track, é um cara que é o maior vencedor de provas em XCO, é o maior cara do XCO, mas no XCC há outros caras que venceram mais provas do que ele. Mesmo assim, ele continua brilhando nessas duas modalidades aí diferentes. Bem parecidas, mas diferentes, né? Se é que você me entende. Esse era o Start List: Jordan Sarro, Nino Schurter, Luca Schwarzbauer, que desde o ano passado começou a aparecer aí no cenário de forma mais consistente. Lars Foster, Alan Hatter da África do Sul, ex-companheiro de equipe do Henrique Avancini, ou melhor, ele continuou na equipe e o Henrique Avancini saiu para Caloi. Thomas Griot, Matthias Flückiger, Joshua Dubot, David Valeiro Serrano e Daniel Brador. E enquanto isso, o Henrique Avancini estava na terceira fila, com o número 25, né? Short track é assim, cara, se você largou lá atrás, é um pouco difícil de você recuperar, né, as posições, porque é uma prova muito intensa, ninguém está economizando nada ali no sentido geral da prova, né? Porque é uma prova de alta velocidade, muita força, principalmente nesse percurso de Val di Sole, esse percurso que é muito físico, tem muita subida e tem um Rock Garden pesado subindo. Vamos lá. Olha só, eu tirei esse print pra mostrar aqui a cara de psicopata do Nino Schurter. O cara nasceu pra vencer, velho. Quando a gente vê essa cara dele aqui, não dá pra explicar, né? Aqui Valeiro Serrano, atrás do Alan Hatley e por aí vai. Henrique Avancini na terceira fila, um pouco mais atrás. E o Schwarzbauer aqui, ó, meio tenso na largada. Quem já correu prova sabe que fica aquele coração batendo forte, e é esse tipo de emoção que eles devem sentir, afinal todos são humanos do mesmo jeito. Bom, praticamente nas primeiras voltas foi um ritmo muito forte, mas ainda um pouco controlado, né? Controlado para eles que são profissionais. Pra gente, obviamente, seria um ritmo assim alucinante. E tava tendo muito trânsito aí, principalmente nesse trecho que é bem fechado. Os atletas estavam quase parando, alguns tirando o clipe aqui, porque realmente não estava dando para passar livremente aqui, por ter muitos atletas ali. Nos primeiros momentos, ou praticamente quase toda a prova, o Luca Schwarzbauer imprimiu o ritmo. Você vê que na primeira subida aqui do dia, ele já estava colocando pressão ali mesmo para tentar quebrar esse pelotão, porque afinal chegar no final da prova com um pelotão muito grande não é algo legal, porque você pode estar disputando ali o pódio com muitos atletas, o que não é vantajoso para você em si. Calma aí, deixa eu tirar o zoom. Bom, beleza. E aqui estava o Henrique Avancini passando um pouco mais atrás. Nesse momento aqui ele estava na posição mais ou menos 20º e alguma coisa. Essa aqui era uma câmera on-board, mostrando o Jordan Sarro. Muito legal quando mostra essa visão de câmera, porque você pega os atletas ali, como que eles estão dentro do pelotão, qual ritmo que eles estão. É bacana sentir essa vibe de dentro do pelotão. Muito legal essa câmera que eles colocam na bike dos atletas. Deve ser uma câmera bem pequenininha, bem levinha, né? Para o atleta não ficar fissurado com a questão do peso, etc, etc. Esse era o Rock Garden que eu falei. Diferente das outras pistas do cenário mundial aí, de Copa do Mundo, etc, etc, os Rock Gardens são na maioria descendo, né? O que facilita a transposição desses obstáculos. E em Val di Sole, nesse local aqui específico, é muito difícil e muitos atletas, ou pelo menos a maioria dele que vem atrás do pelotão principal, empurram nesse local aqui, porque
Cara, não tem como passar com muita velocidade aqui. As pedras são muito grandes, então você não pode vir, tipo, pedalando em pé e passar ali com tudo. Você tem que puxar a bike, puxar a traseira da bike. Pra quem conhece essas, não sei se eu diria manobras, mas essa forma de transpor os obstáculos. Aqui é um local que você precisa muito levantar a frente da bike, tipo, levantar mesmo colocando força. E às vezes, quando você faz isso, pode ocorrer a perda de tração. E aí faz com que muitos atletas empurrem por causa do erro dos outros que estão na frente. E até mesmo os que estão na frente do pelotão às vezes precisam empurrar porque não conseguem transpor os obstáculos, porque a bike perde a tração, vários fatores que envolvem aí. Principalmente hoje, que essas pedras estavam bem escorregadias, como eu falei no início, estava chovendo. E vamos lá. Essa daqui era abrindo a terceira de 8 voltas. O pelotão ainda estava bastante grande, então aqui não tem muito o que comentar, porque se eu falar, o Lucas Schwarzbauer passou aqui na frente, mas 15 metros depois, ele pode já estar atrás do pelotão, né? Não foi o que aconteceu, mas eu estou dando uma exemplificação, então não tem muito o que comentar. Nino Schurter por fora aqui, Sam Gaze, que é o atual campeão mundial de short track, e o Joshua Dubois, que ficou em segundo lugar na primeira etapa da Copa do Mundo em Nové Mesto na Morave no XCO, beleza? Abrindo a terceira volta, aqui era o pelotão perseguidor. Aqui tem o Henrique Avancini, ficou meio manchado. Aqui o Marcel Guerrini da Suíça, o Lio Arevalo do México. Beleza. Abrindo a quarta volta, o mesmo pelotão, como você pode ver, com algumas pequenas alterações, mas um grupo muito compacto. Acho que nesse momento o Henrique Avancini ainda estava aqui perto do principal grupo. Eu acredito que ele está se recuperando aí ainda. Para quem não sabe, ele teve uma lesão no joelho e tal. Tá subindo devagarzinho. No último short track ele não teve um bom resultado. Hoje foi melhor um pouquinho. E quem sabe até o final do ano ele não pode ir subindo aí de patamar. Olha só que força que os atletas estavam fazendo. Foi aquela mesma subida onde o Lucas Schwarzbauer atacou na primeira volta. Aqui tinha o Henrique Avancini. Aqui o Marcel Guerrini do lado. E como você pode ver, aqui o Vlad Dascalu também, ó, ele que foi campeão aqui na semana passada, campeão europeu de mountain bike, em XCO. Na sexta de 8 voltas, Nino Schurter assumiu a ponta da prova, colocando um ritmo muito forte mesmo, um ritmo de puxar pelotão ou de tentar quebrar o pelotão. Obviamente, esse tipo de prova mais intensa e mais curta não é a característica dele, e por isso me assustou ver o Nino Schurter puxando a prova. Eu não sei se ele estava querendo testar os limites e tal. O bom é que a gente sabe que ele está querendo se divertir, até porque ele já conquistou tudo que tinha para conquistar no mountain bike, Olimpíadas, Campeonato Mundial, Copa do Mundo, várias e várias vezes. Então acredito que ele está se divertindo e testando os limites, mesmo com 37 anos no short track. Já que o short track é uma prova que favorece principalmente os atletas mais novos, porque tem mais explosão, né? Mas o Nino Schurter mesmo com essa idade continua dando um show, tanto no XCO, que é a especialidade dele, quanto no short track, no qual ele não é especialista, mas ainda assim performa muito bem. Não estou dizendo que ele é ruim no short track, a questão é que tem atletas que são mais específicos desse tipo de prova e que levam uma vantagem melhor, como o Lucas Schwarzbauer e até mesmo o Henrique Avancini. Se bem que nos últimos 2 anos ele não teve boas performances, mas no geral, se você pegar historicamente, ele sempre foi melhor no short track, em provas mais curtas. Tanto é que ele tem mais vitórias em short track do que em XCO, se você for olhar os resultados. Inclusive, você pode conferir todos esses resultados que eu estou falando no site que chama mtbdata.com. Então acessa aí que você vai ver estatísticas dele ou de qualquer outro atleta que você queira saber aí do cenário mundial. Por exemplo, Martins Blums aqui de verde, Jan Schurmas de azul, Alan Hatter, etc, etc, etc. Beleza, vamos lá. Olha, aqui era abrindo a sexta volta, Nino Schurter na ponta, abriu a penúltima volta, Nino Schurter na ponta, ou seja, foram praticamente 2 voltas aí de muita intensidade. O Lucas Schwarzbauer a todo momento estava aqui na segunda colocação, atrás do Nino Schurter. Eu falei, o Schwarzbauer, eu não sei se ele está se guardando um pouco ali para o final, ou se ele está sentindo realmente o ritmo que o Nino Schurter está impondo, mas pelo jeito ele estava realmente guardando. Nesse momento aqui o Matthias Flückiger deu uma escorregada, né, mas não caiu, conseguiu se segurar aqui e foi embora, né, para o final.
Henrique Avancini, eu comento sempre porque é o brasileiro que nos representa, estava ali um pouco mais atrás, no pelotão principal ainda. A questão é que qualquer deslizezinho que você comete aqui é tipo 10 posições que você perde de uma vez. Aqui ainda na penúltima volta, os três destacados aqui, Nino Schurter, Schwarzbauer e Joshua Dubô. E aqui foi o momento que abriu a última volta. Cara, nesse momento aqui não tem mais hora, não tem mais o que economizar, é dar tudo que tem e esquece o domingo, esquece o domingo. Se você tem a chance de ganhar hoje, você tem que ganhar hoje. O domingo é outro dia, que no caso é o XCO. E aqui tá o Schwarzbauer com a camisa de líder da competição Short Track Copa do Mundo. Nessa última volta, cara, o Schwarzbauer tirou energia de onde não tinha. O cara foi realmente impressionante na performance. Vamos lá. Olha só, naquela mesma subida que ele atacou lá no início, o Schwarzbauer estava colocando uma força que eu acho que o quadro estava mexendo assim para um lado e para o outro. E o Joshua Dubô foi o único que conseguiu vir um pouquinho ali na perseguição dele. E eu quero que você observe uma coisa. Se você olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 7, 6 caras aqui na frente desse aqui com a manga longa, que é o Alan Hatterley. O Alan Hatterley é impressionante, ele não apareceu praticamente na prova inteira, apareceu ali, mas um pouco mais para trás no pelotão, não nas cabeças principais, que geralmente são os 5 primeiros atletas, e você vai ver o que vai acontecer. Bom, aqui já era vindo para os últimos metros, Schwarzbauer abriu, ninguém pegava mais o Schwarzbauer, ele que está vencendo pela terceira vez o short track, já a terceira vitória dele na carreira no short track. Ele abriu um gap muito grande na última volta. Na última volta ninguém economiza, né? Dá o que tem, acompanha quem tem. E aqui o Schwarzbauer levou a vitória. E lembra que eu falei do Alan Hatterley que estava lá atrás, ninguém estava nem vendo? Veio aqui para o final no sprint e levou a segunda colocação na frente do Joshua Dubô da França. Isso mesmo. Olha aqui, Schwarzbauer passou a linha de chegada com um gap bem grande aqui, de alguns segundos para o segundo colocado, que era o Alan Hatterley, e o Schwarzbauer, que perdeu a segunda colocação no finalzinho para o Alan Hatterley, ficou na terceira colocação. E acho que aqui na quarta é o Pierre de Froimont, acho que quinta Jens Schurmans, pelo que eu estou vendo aqui, depois a gente vai ver já o resultado final. E aqui é o Christoph Blevins, ele que foi campeão mundial de short track, ou seja, dessa modalidade, nessa mesma pista em Val di Sole, em 2021, isso mesmo, onde o Henrique Avancini foi vice-campeão mundial atrás do Christoph Blevins, aqui com a camisa dos Estados Unidos. E aqui o Henrique Avancini passando, mostrar o resultado para vocês aqui, passando na posição 29. Aqui está 28, mas depois foi corrigido e na verdade foi 29. O que ficou em 28 foi esse cara aqui, eu não estou conhecendo quem é, da BMC, da mesma equipe do Jordan Saul, mas vamos lá. Schwarzbauer caiu lá no chão, cansado, tentando recuperar o oxigênio. Parabéns para ele, o alemão tá andando demais aí na Copa do Mundo com a camisa de líder, essa camisa aqui branca e vermelha, parece a bandeira do Canadá. Aqui o Alan Hatterley conversando ali com o parceiro de equipe Simon Andreassen. Simon Andreassen que nos últimos 3 anos não tem tido boas performances. A última performance incrível dele, que eu me lembro, foi um XCO que ele venceu em 2020, acho que em Novo Mexico na Morave, não sei se foi em Novo Mexico na Morave, mas acho que foi em 2020 ou 2019. E aí depois disso não conseguiu mais ter bons resultados. A última vez que ele teve um resultado legal na Copa do Mundo foi correndo pela Specialized, e ele já está aí essas últimas 2, 3 temporadas pela Cannondale. Bom, aqui foi o resultado geral. Lukas Schwarzbauer na primeira colocação, alemão. Alan Hatterley, Joshua Dubô, Pierre de Froimont, realmente foi na quarta colocação. Jens Schurmans, acertei. Sexta colocação, Christoph Blevins, Jordan Sarro, Matthias Flukiger, Sam Gaze e Nino Schurter, que não é um especialista em short track, puxou as duas, antepenúltima e a penúltima volta, ficou na 10ª colocação, mesmo não sendo um especialista em short track, que é a prova de muita intensidade. O cara é realmente fenomenal. E eu acredito que no XCO de domingo o cara vai dar um show, porque é ali que é a casa dele, é ali que ele se sente bem para montar a estratégia dele e talvez levar mais uma vitória, quem sabe. O Henrique Avancini, como eu falei, ficou na posição 29.
Olhando dessa temporada 2023, tá melhorando, até porque teve uma etapa, não sei se foi a passada ou foi a antepassada, ele acabou, acho que levando uma queda, isso mesmo, foi na Suíça, levou uma queda, perdeu, foi cortado da prova, e agora tá na posição 29, tá se recuperando e vamos torcer, ao invés de criticar ele, vamos torcer para que ele se recupere e volte a cabeça, a ponta do pelotão, né? Aí tem outros aqui, ó, Charlie Aldridge da Cannondale, David Domingo Campos da Espanha, Maximilia Fordo, Tito Ancarro. Tito Ancarro, ele na temporada 2022 teve um ótimo ano, né? Ele venceu acho que 2 ou 3 XCO. E agora tá aí, né? Correndo 2023 buscando um resultado legal. Schwarzbauer comemorando na linha de chegada. Enquanto isso, lá atrás o Alan Hatterley da África do Sul, que vinha na disputa pela segunda colocação. Aqui era o pódio das flores aí, os 3 primeiros colocados. Na verdade, acho que é o pódio geral mesmo. No short track, acho que só são os 3, se não me engano, que sobem ao pódio. E no XCO, os 5 primeiros. Luca Schwarzbauer, Alemanha. Alan Hatterley, África do Sul. E Josh Andubu, França. Legal demais aí os atletas no pódio. E essa daqui é a pontuação geral, ou seja, quem chegar ao final do ano, lá no final da Copa do Mundo, com a maior combinação de pontos ali de todas as etapas da Copa do Mundo, leva o título de campeão geral da Copa do Mundo de Short Track, que até o momento quem está liderando é o Lucas Schwarzbauer, seguido do Jordan Sarro, Josh Andubo, Jens Schurmans, Matthias Flukiger, Alan Hatterley, Luca Brador, Nino Schurter. O Nino Schurter, que não é especialista em XCC, ainda está na 8ª colocação geral do XCC, que é o Short Track. É realmente impressionante. Martins Blums e Daniele Brador, irmãos gêmeos aqui do Luca Brador. 2 atletas aí muito fortes fisicamente. Bom, acho que foi isso basicamente que rolou na Copa do Mundo, aí na 4ª etapa da Copa do Mundo em Val di Sole, Itália. Das mulheres eu vou comentar aqui só o resultado, né? Só falar qual foi o resultado, não vou comentar muito da prova. Até porque a maior parte do público aqui do canal é, sei lá, 95%, acho que é masculino mesmo. Bom, aqui está o resultado geral. Primeiro lugar, quem venceu o short track foi a Laura Stiger, da Áustria, seguido da Puck Peterson, da Holanda, ou Netherlands. Cara, foi um sprint realmente impressionante dessas duas atletas, olha só, para você ver, da primeira para a segunda não foi nem 1 segundo de diferença, elas chegaram ali, foi no photo finish mesmo que foi decidido quem venceu. Eu até tinha pensado na hora que tinha sido a Puck Peterson que tinha vencido a competição, mas aí anunciaram que na verdade foi a Laura Stiger. Terceira colocação, a Pauline Ferrand-Prévot, acho que é a maior atleta feminina aí de todos os tempos, já foi 8 vezes campeã mundial, é isso mesmo. Alessandra Keller na 4ª colocação, muito forte essa atleta, ela foi campeã geral da Copa do Mundo, acho que em 2022 ou 2021 de short track. Jenny Hissets, que foi campeã olímpica em 2016 de XCO. Rebecca Henderson, ou a Rebecca McConnell, que é uma atleta muito forte também na Austrália. Yolanda Neff da Suíça, dispensa comentários, foi a última campeã olímpica, Tóquio 2020. Ramona Forchini, não conheço. Sina Frey da Suíça, já foi campeã mundial também, inclusive de short track. E Kate Courtney, que também já foi campeã mundial e corre pela mesma equipe do Nino Schurter Scott. Já foi campeã mundial, acho que em 2019. No XCO. É isso basicamente que aconteceu na 4ª etapa da Copa do Mundo na Itália, em Val di Sole. Tamo junto, valeu, abraço e inscreva-se aqui no canal. Bike no topo. Tchau pra vocês. Valeu.